O assunto de Carol Rosito é o seguinte: o presidente Lula reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conversar sobre as pautas econômicas que possam alavancar dinheiro, alavancar a arrecadação federal. Nos conte tudo, por favor. Carol, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse encontro aconteceu lá no Palácio do Planalto ontem no fim do dia, né? Uma reunião que nem constava oficialmente, inicialmente ali nas agendas dos presidentes, mas depois, de fato, foi confirmada pelas assessorias. E nesse encontro, o presidente Lula falou ali, levou uma preocupação do governo para o presidente da Câmara em relação ao avanço de pautas na área econômica nessa reta final, né? Antes do recesso parlamentar aqui da Câmara e do Senado também. Isso porque o governo está de olho em alguns projetos que podem, como você disse, aumentar a arrecadação em 2024. A gente está falando, por exemplo, daquele projeto de lei que trata sobre a subvenção do ICMS. A equipe econômica já calcula e espera, com a aprovação desse projeto, aumentar ali para os cofres públicos cerca de 35 bilhões de reais em 2024, viu? Por isso o ministro Fernando Haddad está preocupadíssimo com a aprovação desse projeto, que não tem consenso ainda aqui dentro da Câmara. Esse é o fato, viu, Elisa? Isso porque essa proposta tinha vindo inicialmente como medida provisória para valer imediatamente. Os parlamentares pediram ali para que isso transformasse em projeto de lei para ter uma maior discussão. Então ainda não tem consenso, mas o governo tem pressa na aprovação dessa proposta. Esse encontro também aconteceu junto do ministro da Fazenda lá no Planalto, em meio justamente à discussão em relação a uma possível revisão ou não da meta fiscal do ano que vem, né? Esse assunto também foi o grande assunto ontem dentro do Palácio do Planalto, isso porque Lula, antes dessa reunião com Lira, a gente estava até aqui no live e trouxe também para vocês um encontro que o presidente convocou com as bancadas ali, líderes partidários que apoiam o governo, né? Teve até encontros ali pela primeira vez dos líderes que entraram recentemente no governo, PP e republicanos, por exemplo, para o presidente Lula mostrar essa preocupação em relação a projetos que possam alavancar a arrecadação no ano que vem. O ministro Alexandre Padilha, que participou da reunião com líderes, disse que meta fiscal não foi discutido, mas os bastidores, a CNN apurou que sim, os líderes sentiram essa sinalização do presidente, dizendo que isso pode acontecer, indo inclusive contra o que foi dito pelo ministro da Fazenda, que mantém o déficit zero para 2024. Portanto, a gente vai seguir acompanhando essa expectativa dessas votações aqui nas próximas semanas, né? Já que a gente está agora numa semana de feriado. Deve ficar para a semana que vem, se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai trazer para a pauta do plenário esse apelo feito pelo presidente Lula, viu? Perdão, eu volto com você, Elisa. Maravilhosa, Carol Rosito. Muito obrigada, hein? Larissa Rodrigues, vamos com ela. Eu tinha até esquecido que hoje é véspera de feriado. Bom, de feriadão, né, na verdade. Pra quem, né, Elisa? Pra quem, minha senhora, meu senhor? As estradas vão ficar lotadas, mas a gente vai lotar, é o estúdio da CNN mesmo, trabalhando e muito aqui na firma. E aí, Larissa, bem-vinda, bom dia. Quero te ouvir, hein, sobre essa reunião, sobre esses encontros. O pessoal tem falado muito na imprensa, né, que tem havido uma situação zona ali. Arthur Lira dizendo, estamos aqui abertos para o diálogo, está faltando interlocução com a Fazenda. Bom dia, já avisando que estaremos aqui, né, Elisa? Sexta, sábado, domingo, amanhã, que é quinta-feira, porque eu já me perdi nos dias da semana com essa história de feriado. Mas vamos falar desse assunto que ontem parou Brasília mesmo. A gente, como a Carol explicava, estávamos aqui ao vivo informando que teria aquela reunião inicial de Lula com os líderes dos partidos da Câmara dos Deputados de manhã. O que eu ouvi? Teve essa reunião de manhã, Lula falou com os líderes da Câmara, os líderes mais próximos ao governo, inclusive alguns do Centrão. Logo depois que terminou esse encontro de Lula com os deputados, esses mesmos parlamentares e outros líderes, inclusive da oposição, foram se encontrar com Arthur Lira para tentar repassar ao presidente da Câmara o que Lula tinha falado e, inclusive, tentar avançar nas discussões. Naquele momento, ontem estive no Congresso conversando com alguns líderes, o que eles falaram? Que Lira voltou a defender, sim, algumas pautas do governo, inclusive essa que a Carol destacou para a gente e que o próprio
Ministério da Fazenda tem dito que sem ela, de fato, pode dar adeus a qualquer tipo de meta fiscal, sem contar que já estão dando adeus até mesmo antes disso, mas que é a que a gente chama de PL da subvenção, que nada mais é do que fazer com que algumas grandes empresas que têm descontos fiscais nos estados não repassem esses descontos também na hora de pagar impostos federais. E que Lira falou, sim, eu acho importante votar isso, mas já estou entendendo que aqui não tem um consenso e cabe a esse consenso, inclusive, fazer esse papel de articulação, convencer vocês, deputados, que esse projeto é bom para o país, o Palácio do Planalto, o governo federal e o ministro Haddad. Tanto que depois desse encontro, fora da agenda de todos eles, a gente teve a informação que Lira estaria indo encontrar Lula. Me disseram que Lula e Lira marcaram esse encontro, inicialmente era para ser só com os dois, mas que o presidente da República resolveu chamar Haddad, até para que Haddad tirasse já algumas dúvidas do presidente da Câmara. E que nesse encontro, Lira reclamou ao Palácio do Planalto que, primeiro, precisa sim de articulação por parte do governo, que só vai colocar esse PL da subvenção para votar ali no Congresso Nacional quando achar que os líderes da Câmara estão num consenso sobre o tema e que esse papel cabe ao ministro de articulação, aos líderes do governo ali no Congresso Nacional. E outro detalhe muito importante que me pontuaram é que Lira voltou a reclamar, já tinha reclamado disso, aos deputados na reunião na residência oficial ontem à tarde, mas dessa vez reclamou para o próprio Lula de que muitas vezes o Palácio do Planalto faz um tipo de acordo com a Câmara dos Deputados e que não mantém esse acordo depois no andar das tramitações dos projetos. Ou seja, que às vezes combina com a Câmara e acontece outra coisa de combinar no Senado e, em especial, às vezes combina com a Câmara dos Deputados e depois o presidente da República veta trechos de projeto de lei. E isso tem incomodado muito não só Lira, como outros líderes. Me pontuaram, inclusive, que uma dessas reclamações foi a questão do Planalto ali vetar algumas coisas do marco de garantias, decisão que foi tomada esta semana. Para encerrar, depois dessa reclamação de Lira, Haddad se comprometeu a estar com os deputados e com alguns outros líderes ali do Congresso Nacional na semana que vem. Me disseram que inicialmente deve ser na terça-feira uma reunião de líderes ali, quem sabe, na residência oficial com a presença do ministro da Fazenda, tirando as dúvidas que os líderes têm desse projeto e, quem sabe, conseguindo colocar ele para tramitar e para rodar na semana que vem. Dizem que as próximas 2 semanas vão ser de muito trabalho na Câmara e também no Senado Federal.